Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam bem-vindos a esse espaço, através do qual nos prostramos na presença do Pai para conversarmos com Ele, orarmos e também partilharmos a Palavra de Deus e nela refletirmos, nela buscarmos direcionamento para a nossa vida. Ela que traz a sabedoria do alto para nós. Por isso que eu quero acolher você com um versículo que está no Salmo 139. Salmo 139, o versículo 16. Nos diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando ainda estamos sem forma. Ele já nos conhece e conhece cada um dos nossos dias, ou seja, os dias que nós viveremos. O Senhor conhece mínimos detalhes a nosso respeito. O ontem, o hoje e o amanhã. Por isso que nós nos prostramos assim como o salmista se prostra, salmista Davi. Sonda meu coração, sonda e me conhece. Prova-me se há em mim algo que não te agrada, que é algo que fere, que machuca e impacta, me enche da presença para que eu seja uma pessoa melhor. Ele sabe mínimos detalhes a nosso respeito e Ele sabe como a nossa vida pode ganhar sentido, ganhar novo rumo. Por isso que precisamos estar sempre prostrados diante de Deus, porque é nele que está a vida. Ele é onisciente, Ele é onipotente e é Deus conosco que tem cuidado de cada um de nós, seus filhos. Conhece a cada um pelo nome. Vamos orar a esse Deus? Pai querido, nós te louvamos. Te louvamos por esse dia, te louvamos por nossa vida, esse dom precioso que nos concedes. Te louvamos pela graça, pela tua misericórdia que nos permite se achegarmos a ti em oração. Se achegarmos a ti para buscarmos mais a tua presença, para buscarmos mais as tuas bênçãos. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que também e pela tua graça que aprove a ti se revelar a nós através da tua palavra e assim nos trazer instrução, direcionamento. Nós louvamos, Paizinho, nos prostramos na tua presença como teus filhos amados, filhos que clamam pelo agir do Pai em suas vidas, pelo direcionamento do Pai em suas vidas. Filhos que correm querendo e buscando um colo, proteção, cuidado, segurança. Nós sabemos que em Ti nós encontramos e assim nos prostramos diante de Ti e clamamos. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações. E alimenta-nos espiritualmente pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Bom estarmos na presença do Senhor. Dona Gislaine, família, Jesus abençoe o vosso lar. Luísa, Zeca, família, boa noite, Jesus os abençoe. Queridos, programação da semana, alguns detalhes importantes para nós lembrarmos aqui, como programação da Anglicana Santa Semente, antes de irmos para a partilha da palavra. Toda quarta-feira nós temos esse espaço, então, ao vivo, essa live, através da página instagram.com/Anglicana Santa Semente. Depois a gente coloca também na página do Facebook, facebook.com/Anglicana Santa Semente, e também no nosso canal no YouTube, Igreja Santa Semente.
Divulgue, dê o seu joinha ou o seu coraçãozinho para que mais pessoas sejam alcançadas através desse espaço, porque nosso foco aqui é que a palavra de Deus seja transmitida e alcance mais pessoas. E por isso que nós louvamos a Deus, porque nos permite o uso dessa ferramenta. Domingo tem galeto, gente boa. Galeto na Santa Semente. Nossa tradicional promoção para arrecadar fundos para o nosso sustento. Nós sempre temos dito, motivado, partilhado com vocês, né? A base principal de sustento da igreja são os dízimos e as ofertas, dízimos, contribuições regulares. Essa é a base do nosso sustento principal, para que a gente se mantenha com aluguel, água, luz e outros compromissos em dia. E mais do que isso, avance, invista, melhore o que a gente está fazendo para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas nós complementamos esta renda através das promoções. De vez em quando a gente faz uma rifa e agora nesses últimos anos já nós temos feito mensalmente a promoção do galeto. Será neste domingo então, dia 5. Reserve o seu, divulgue entre seus contatos, enfim, se some aí com possíveis doações, contribuições, tudo isso nos ajuda para que nós possamos alcançar o objetivo, que é termos lucro e assim mantermos nossas contas em dia e avançarmos, investirmos. Certo, queridos? E claro, divulgando, motivando aqui, nós estamos nos preparando como igreja para recebermos a visita do nosso bispo diocesano, bispo que tem pastoreado, que tem nos cuidado aqui como igreja. Bispo Márcio Simões, sua esposa Giane, estarão conosco nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Ou seja, a gente está chegando, sem ser nesse domingo, nesse final de semana, é no próximo. Então, no dia 10, que é uma sexta-feira, à noite, a partir das 19 horas, nós teremos o Jantando com o Bispo. Momento de nós jantarmos juntos, confraternizarmos, batermos aquele papo. E o Bispo vai estar falando, batendo um papo com a gente sobre alguns assuntos importantes e relevantes. Vamos citar alguns deles, como por exemplo, aborto, as guerras que estão aí, né? Qual é o direcionamento da igreja, qual é o olhar da igreja sobre isso. Tem também a igreja anglicana no mundo, a comunhão anglicana. Enfim, um bate-papo ali entre nós e o bispo, para que ele traga direcionamento à visão diocesana aí como igreja nacional, para que a gente possa estar conectado. Não somos apenas uma pequena célula, não somos uma organização totalmente independente, não, nós somos parte de um todo maior. Então receber o bispo é sempre uma bênção para ele nos trazer direcionamento e podermos assim alinhar a visão. Então, dia 10, sexta-feira, a partir das 19 horas, jantando com o bispo, momento de batermos um papo e confraternizarmos com o nosso bispo. E dia 11, sábado, também a partir das 19 horas, tem culto para casais. Culto com foco em casais. Então, casais, namorados, noivos, casados, enfim, de poucos anos, de muitos anos de casamento, são todos convidados. E divulguem entre seus queridos. Bispo Márcio e Giane têm um trabalho legal de casais, com o Ministério de Casais. É um ministério muito ativo, que tem alcançado muitas vidas, muitos casais. Então, é bênção tê-los aqui para poderem ministrar a nós como casais. Então, no dia 11, sábado, culto para casais. Culto de casais. E no dia 12, claro, culto festivo, culto com Santa Ceia, onde o bispo será o celebrante e o pregador. Então, um momento muito especial para recebermos a palavra de Deus, a ministração que vem através do nosso bispo diocesano. Certo, queridos? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e vamos estar acolhendo
acolhendo o pessoal que já está frequentando a igreja, e o bispo os acolhe oficialmente na comunhão da igreja, certo? Então também é um momento muito especial, festa do sim. Quando a gente diz sim para aquela congregação, sim para, reforça, né, nosso sim a Jesus. Pessoal, pode me dar o retorno, se estão me ouvindo bem, só para a gente poder seguir na partilha da palavra, na certeza que o áudio está bom. Discípulos fazem discípulos. Para a gente concluir aqui a nossa série de pregações, nós temos falado durante esse mês de outubro sobre este tema. Discípulos fazem discípulos. Vários temas já foram trazidos aqui, né? Discípulos fazem discípulos. Nosso olhar central é para a figura de Jesus. Ele não perdeu tempo. Naqueles 3 anos de ministério, ele foi muito focado na missão de fazer discípulos. E para isso ele escolheu 12. E é um detalhe importante aqui. Porque muitas vezes a gente se desespera na ideia, quanta gente, meu Deus, quanto parente, quanto amigo, tanta gente perdida, quantos vizinhos perdidos, meu Deus, por onde eu começo, até quem eu vou. Foca em alguns, como Jesus focou em 12. Não quer dizer que ele não atendia outro, um grupo maior, né? E dentre esses 12 ele ainda tinha 3 mais chegados, mais próximos, Pedro, Tiago e João. Então, foque você também. Não impede que você fale a Jesus para uma multidão. Você também não precisa mudar de estado, de cidade, de país, enfim. Não, é onde você está, no seu ambiente familiar, com os vizinhos, com seus amigos, mas não deixe de falar de Jesus. Agora, foque em alguns. Ore de forma intencional por alguns. E sempre que tiver oportunidade, fale de Jesus a esses alguns, porque esse tem que ser teu foco. A missão de fazer discípulos foi nos dada por Jesus, para transmitirmos, assim como Jesus fez, às pessoas que ainda estão perdidas, distantes de Deus, a visão do reino, valores, conceitos, mudar a sua visão de mundo, para que a visão do reino esteja no coração das pessoas. É claro que é o Senhor que converte, mas Ele nos confia a honra de poder dizer, eu estou orando por fulano, por Beltrano, e eles estão se apaixonando por Jesus, eles estão entregando sua vida para Jesus. E como é bom ver transformação de vidas e saber que Deus está nos usando como instrumentos para impactar essas vidas. Então, não deixemos de fazer isso. Jesus disse, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, no momento que a gente é acolhido por Jesus, nós somos enviados como discípulos seus a fazerem discípulos, a alcançarmos outras pessoas, a sermos pescadores, ganhadores de almas. Então, para a gente avançar, nós estamos falando já nessa sequência, milagre do novo nascimento. Ele nos acolhe e nos chama a uma nova vida. E nessa nova vida há um rompimento com a ideia da religião, da mera religião, que é aquela lógica de seguir ritos, costumes. Não, nós somos chamados a um verdadeiro relacionamento. Por isso que os temas foram o milagre do novo nascimento, a qual todos nós somos chamados, a assumir a nova identidade, deixando algumas coisas que eram já costume na nossa vida, que eram prática normal no nosso dia a dia, ou no meio onde a gente vivia, e passar a assumir uma nova identidade, como filho, como filha de Deus. E construir um novo relacionamento. É um dos temas que a gente tratou aqui, que tem a ver com essa dinâmica de não religião,
seguir ritos, lá de vez em quando aparecer na igreja, mas ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque é isso que Ele busca, é isso que Ele nos ensinou. E mais um passo, foi o último tema, todos podem ser revistos aí nos vídeos que já estão gravados, tanto no Instagram, no Facebook, como no YouTube, respondendo ao chamado. Então, eu fui chamado a um novo nascimento, para assumir uma nova identidade, construir um novo relacionamento com o Senhor. E claro, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me chama e me envia, me comissiona, para que eu saia da lógica do comodismo e me desafie a fazer algo que, quem sabe, eu nunca imaginei fazer, que é falar de Jesus, é alcançar vidas para Jesus. Essa é uma missão de todo cristão. Não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, não precisa ter nenhum cargo específico. Se você entregou sua vida a Jesus, você é chamado a ganhar almas ao nosso Mestre. Vamos lá então, para nós avançar e assim desenvolver o DNA do discipulado. Desenvolver o DNA em nossa vida, no nosso jeito de ser. Então vamos lá, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a seu filho espiritual Timóteo, capítulo 1, os versículos de 1 a 7, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandamento de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se, algumas pessoas destas coisas perderam-se na lascividade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas severações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjurosos e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ficamos aqui. Essa palavra do Senhor a quem nós damos graças. Desenvolvendo o DNA do discipulado. DNA, um tipo de ácido nucleico relacionado com armazenamento e transmissão de informações genéticas. E aqui, claro, nós vamos usar esse termo de forma figurada, né? Metafórica. DNA do discipulado tem a ideia de, assim como acontece a transmissão de informação genética para que determinada raça siga seu processo desde a sua criação primeira, aqueles que entram para a família da fé sejam discípulos e depois discipuladores. Assim como Jesus, depois Pedro, Paulo, Timóteo, até chegar em nós. Que seria do mundo se Jesus não tivesse
anunciado as boas novas. Que seria do mundo se Pedro, Paulo, Timóteo, outros tantos, não tivessem dito seu sim e levado ao máximo possível de pessoas a boa nova da salvação, impactando, chamando pessoas a uma nova vida. Então por isso que nós hoje precisamos ter esse jeito de ser, esse foco em ganhar almas. Quem mais eu posso alcançar? Quem mais eu posso trazer para Jesus? E ser incansável nisso, não chato, mas incansável. Consagrado ao Senhor, buscando sempre o direcionamento do Senhor, porque Ele está conosco. Ele está conosco nessa missão. Então, como um filho de Deus, nascido de novo, como ele desenvolve o DNA do discipulado? Em primeiro lugar, o foco é quem iniciou o processo do discipulado, Jesus Cristo. Então, como um filho de Deus, nascido de novo, desenvolve o DNA do discipulado? Em primeiro lugar, ele precisa estar com a vida focada em Jesus. Porque Jesus é o princípio. É o princípio que deu sentido ao discipulado. Ele escolheu 12, discipulou e enviou. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Todo discípulo tem falhas. Todo discípulo tem falhas. Mas Jesus não. Por isso que o foco precisa estar em Jesus. O modelo precisa ser Jesus. Porque senão não alcançaremos o objetivo do discipulado, que é ganhar almas ao Senhor. Veja o primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo, mas quem é Paulo? Ele só ganha status porque ele é enviado. Ele está atuando. Ele é um agente do reino que atua em nome de Jesus Cristo. Foi chamado de Jesus Cristo. Então quem dá autoridade àquilo que ele fala, por mais sábio que ele fosse, por mais títulos e títulos que ele tivesse, a sua autoridade está na pessoa de Jesus Cristo. Então o teu foco, para que você desenvolva o DNA do discipulado, e você veja aquelas pessoas a quem você falou de Jesus, aqueles que você convidou para estar contigo na igreja, verdadeiramente entregando sua vida a Jesus, você precisa estar focado em Jesus para que essa transformação aconteça. Então, como um filho de Deus, nascido de novo, desenvolve o DNA do discipulado? Focando em Jesus, aquele que deu princípio ao discipulado. Boa noite, dona Celina, pessoal de Erechim. Boa noite, Maria Clara. Jesus abençoe vossos lares. Foco, Jesus, primeiro passo. E o segundo passo, então, para desenvolvermos o DNA do discipulado. O discipulado gera filhos espirituais. Esse conceito filho espiritual vem da palavra de Deus. Veja como a gente já citou ali o versículo 2, né? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. A palavra de Deus fala da avó, da mãe de Timóteo, mas em algum momento do ministério colou nele, se achegou a ele, o apóstolo Paulo, para dar direcionamento, para ministrar o seu coração e discipular, acompanhar, compartilhar a vida, compartilhar tempo precioso. Alguém que resolveu investir tempo na vida daquele menino jovem chamado Timóteo. E depois, mais adiante, pôde chamá-lo de filho, porque viu aquela pessoa entregando verdadeiramente sua vida a Jesus. Se entregando não só a seguir a Jesus, mas ao ministério consagrado, como alguém que estava se dedicando a essa causa do evangelho, a ser pescador de homens de forma intencional.
impactando vidas. Um filho na fé. Como geramos filhos espirituais? Orando, pela oração. É chegar junto, estar orando por aquela pessoa. Pela transmissão, é falar àqueles que convivem contigo de Jesus. Ore para se multiplicar. Momentos de oração, momentos de estudo da palavra, momentos de intimidade em família que buscam a presença de Deus. Ore para que mais pessoas sejam trazidas às celebrações na igreja. Ore quando nós na igreja ou aqui mesmo a gente faz o apelo, desafia pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. Você precisa orar para que não seja apenas um sim. Agora mesmo nós vamos celebrar a festa do sim. Vamos estar acolhendo algumas pessoas que já congregam, que já caminham conosco. Essa oportunidade deles serem acolhidos de forma oficial na comunhão da igreja e dizerem de forma assim, declararem na presença do bispo, na presença de toda a congregação, que eles querem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a gente ora para que não seja apenas um mero sim, apenas um cumprimento de um ritual, mas que seja verdadeiramente a entrega daquelas vidas a Jesus. Então, ore intencionalmente. Por isso que eu comecei essa partilha, falando de Jesus que escolheu 12. Escolha aí um número, 5 pessoas, 6 pessoas, e ore, foque nestas pessoas. Não imagine que você estará ganhando o mundo, mas comece por 1, 2, 3, 5 pessoas. Como Jesus começou por 12, dessas 12, ele tinha aqueles 3 mais agarrados, mais próximos dele. E a partir desses, transmitiu a eles, orou por eles, transmitiu a eles tudo que o Pai tinha revelado a ele. E os desafiou a levarem a outros, até chegar a mim e a você. Então, como um discípulo nascido de novo, um filho de Deus, desenvolve o DNA do discipulado, focando em Jesus. O foco é Jesus, não é na gente. A gente não convida as pessoas a serem nossos discípulos, mas sim discípulos de Jesus. A gente gera filhos espirituais pela oração, pela partilha da palavra, pela transmissão daquilo que eu já sei a respeito de Deus. Avançando então. O discipulado não domina mentes, antes conquista corações. É algo importante. Antes de avançarmos nisso. Boa noite, Naíma, família. Leandro, Dona Marley. Boa noite, Dona Olinda. Jesus os abençoe vossos lares. O discipulado não domina mentes, antes conquista corações. Se a gente olhar para Jesus como nosso mestre, como aquele que vai à nossa frente, o irmão mais velho, aquele que nos trouxe o princípio do discipulado, ele não tinha em nenhum momento a ideia de dominar a mente daqueles homens. Eles eram totalmente livres. Ele ministrava, ele educava, ele ensinava, ele estava ali orando ao Pai por aqueles discípulos. Ele sabia tudo que eles iriam enfrentar, a quanta maturidade que eles precisariam, quanta força eles precisariam ter. Mas em nenhum momento ele pretendia dominá-los. Então esse é o nosso princípio. É claro que a gente fica triste quando alguém que a gente está orando por ele, por essa pessoa, faz um monte de coisa errada, toma decisões totalmente erradas. E a gente já alertou, a gente já ensinou o que Deus diz a esse ou aquele respeito, e mesmo assim a pessoa vai lá e faz tudo errado. A gente vê que ele está sofrendo as consequências das suas más decisões, decisões tomadas seguindo o coração, seguindo seus desejos, seguindo
a sua vontade, ignorando a vontade de Deus, aquilo que a gente já ensinou para ele. É claro que a gente fica triste, mas não cumpre a nós dominar ninguém. Não fomos enviados para dominar e sim conquistar corações. E aí vem oração, partilha da palavra, testemunho. Testemunhar com a vida sobre a vida dos outros. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 nos diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Havia ali pessoas já perdidas, desviadas, mal intencionadas, e Paulo deixou ali Timóteo com a missão de ensinar essas pessoas. Mas o termo que ele usa é rogo. Ele rogou. Roguei permanecesses ainda. É aquela pedido com instância, demonstrando humildade. Mas não é uma ordem, um mandato. Porque ali era um discípulo, um discipulador, desafiando o discipulado a uma missão específica e especial que deveria de ser feita com amor. É claro que na dinâmica da igreja precisamos ordem, decência. Se um voluntário falha, se alguém falha, tem ali sim alguém responsável para dar um direcionamento. Se a gente olhar o Evangelho, novamente, a pessoa de Jesus, como aquele que é o nosso exemplo acima de todos, ele chamava Pedro, chamava a atenção de Pedro quando este falhava, quando esse tomava atitudes que não deveria de tomar. Ele chamava a atenção de Pedro com amor, com cuidado, no sentido de que o próprio Espírito Santo fale através da gente, no sentido de que aquela pessoa cresça, supere suas limitações, mas não como que eu, pastor, ou eu, discipulador, sou alguém que quer dominar mentes. Longe disso, porque isso não é o Evangelho de Jesus. Assim como Paulo falava com Timóteo, Elias falava com seu discípulo Eliseu, e Jesus com seus discípulos, foco é conquistar corações e não controlar mentes. Último ponto, como desenvolver o DNA do discipulado. Por último, para a gente finalizar aqui a partilha essa série de pregações, o DNA do discipulado promove valores do céu. Sim, gente. Promove valores do céu. Nós já fizemos a referência no sentido de que a gente não domina mentes. E também não ficamos vigiando aqueles que nós discipulamos. O que está fazendo o meu discípulo? Por onde ele anda? O que ele tem feito? Não. É claro que nós ficamos muito tristes quando alguém se perde, alguém sofre as consequências de decisões mal tomadas. Como eu falei antes, tomadas seguindo o seu coração, seguindo os seus desejos, mas nós não temos algo como vigilância, monitoramento em cima de nossos liderados. Mas, no entanto, a Igreja de Jesus promove valores celestiais. Por isso que eu vou ensinar, assim como em muitos momentos eu sento com a minha filha e hoje ela já começa a compreender, então a gente pode ter aquele papo sério, né? Botar ela sentada e a gente bater aquele papo. Muitas vezes até no meio das brincadeiras tem aquele momento de ensino. Por quê? Porque eu quero que ela cresça. Que ela seja uma mulher, antes de ser uma mulher, uma criança com valores, com princípios. Que saiba tratar bem os colegas, os amigos, a professora, que respeite a professora e outras autoridades, enfim. Eu vou passando para ela valores. E é isso que Jesus fez
com aqueles 12, foi passando para ele valores, mas não é qualquer valor, valores do reino, princípios do reino, que impactam, que transformam vidas, valores do céu. Tem muitos valores que se espalham por aí, ganham espaço em nossa cultura, que destroem vidas. Tem práticas que a gente bate de frente, né? Essa semana ontem eu compartilhava em alguns grupos, nas redes sociais, o nosso ponto de vista a respeito de uma festa que ficou já tradicional na cultura brasileira, que é a festa do Halloween, a festa das bruxas. As crianças, lindas crianças de Jesus, criadas à imagem e semelhança de Jesus, fantasiadas de monstros, de bruxas. Por mais que pareça algo tão inocente, pode ser algo inocente, mas por que deturpar a imagem tão linda, tão bela, que o Senhor concedeu a cada uma das crianças? Em vez de dar, melhorar, deforma, transforma em monstro. Aqueles que em vez de como eu estava falando, né, que o desafio Alice é ser bênção na vida das suas amigas, da professora, dos seus colegas, aí você por aquela imagem, por aquela fantasia, você é desafiado a promover medo, a promover a maldade, né? Porque doçuras e travessuras, a ideia de fazer uma maldade, de fazer algo de vez em quando. O que tem, né, fazer uma travessura? Não é assim, porque aí a gente vai chegar à ideia de vez em quando, o que tem fazer um pecadinho, né? É um pecadinho, uma mentirinha aqui, outra ali. Não, a gente não brinca com isso, isso é muito sério. Então sim, nós temos uma missão como povo de Deus em transmitir valores, em zelar por esses valores, e ensinar as nossas crianças desde pequenas, e assim, se a gente cola em alguém que já é adulto, levar essa pessoa a crescer, a melhorar como pessoa, a se livrar dessas coisas que trazem inclusive consequências negativas, deturpam a imagem e semelhança nossa ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador, e promovam nessas pessoas valores do reino. Então é seu desafio falar de Jesus, nos desafiar a desenvolver em nós o caráter de Cristo e produzir isso nos outros, ajudar os outros a alcançar isso. Isso começa com algo muito simples. Tem pessoas que não sabem orar, não conseguem orar, mas que palavras eu vou usar? Deus é todo poderoso, como eu posso falar alguma besteira? Se ignora a imagem que Jesus nos trouxe de que Ele é Pai, alguém muito próximo, muito bom pastor, que anda junto das suas ovelhas, que quer e busca a comunhão íntima conosco. E aí a gente tem medo de conversar com Deus, a gente não sabe por onde começar. Se você passa por algo semelhante, entre em contato com a gente e a gente vai bater um papo a respeito disso, certo? Mas assim, se você já aprendeu a dinâmica de conversar com o Pai, com o Senhor através da oração, ensine isso aos outros. É algo, quem sabe, para muitos muito simples, mas para muitos é algo desafiador. Então, ore intencionalmente, ajude essas pessoas a superar seus limites e a crescer. Assim como a gente faz com as crianças, muitas vezes dando a mão. Uma pessoa que chega na igreja, ela não sabe se localizar lá no dia que a gente está usando. Por exemplo, nesse próximo domingo nós vamos estar usando o nosso livro de oração comum. A pessoa não sabe se achar nesse livro, não. Aí a gente cola junto para dar aquelas dicas, para acompanhar ela. O livro de cantos, ela fica perdida, não sabe se levanta, se senta. Aí a gente não deixa a pessoa sentar sozinha na frente, porque ela fica perdida ali. Cola junto, senta junto para acompanhar essa pessoa, quem sabe está visitando, quem sabe está pela primeira vez ali. Esses pequenos detalhes para ajudar a pessoa
se sentir bem naquele ambiente, e mais do que isso, depois vem os outros passos. Aprender a orar, aprender a ler, a procurar na Bíblia, a procurar instrução dos céus para a sua vida. Eu e você que já conhecemos o que a gente sabe, somos desafiados a levar adiante, a impactar outras vidas. O foco é sempre Jesus. Por isso nós precisamos desenvolver o DNA. Aliás, antes disso, o caráter de Cristo em nós. E assim a gente vai testemunhar também sobre a vida dos outros. Então, como filhos de Deus, nascidos de novo, como podemos desenvolver o DNA do discipulado? Focando naquele que começou o processo de discipulado, Jesus. Gerando filhos espirituais, orando pelas pessoas, transmitindo aquilo que a gente já aprendeu a respeito de Jesus, orando para que eles se decidam, tomem a decisão por Jesus, frequentem a igreja, enfim, convide pessoas para virem para a igreja. O discipulado não é dominar mentes, mas conquistar corações, assim como Jesus o fez. E o DNA do discipulado promove valores dos céus. É ajudar as pessoas a superarem seus limites, deixar de lado aquelas coisas do mundo que só estão levando elas à destruição e abraçarem a causa do Evangelho, abraçarem os valores dos céus e assim se tornarem pessoas melhores. Eu sou desafiado pela palavra a desenvolver o caráter de Cristo e a transmitir aos outros e ajudar os outros para que também desenvolvam em si o caráter de Jesus Cristo. Ele é aquele que vai à nossa frente. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 em seu coração. Durante esse mês de novembro, nós teremos nova série de pregações, então fica colado na gente e com certeza estaremos trazendo ministração dos céus, porque a palavra de Deus vem do Senhor para nós, nos trazer direcionamento, nos trazer instrução, nos ajudar a sermos pessoas melhores, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos orar? Prostrados então na presença desse Deus que nos ama, que te ama, vamos conversar com Ele. Quais são os seus clamores? Antes, quais são as suas ações de graças? Pelo que você tem para agradecer? O que você tem para agradecer? Vá pensando aí, fazendo esse exame de consciência. O que você tem para agradecer? E vá colocando na presença do Pai. E os pedidos? Tem algum desafio especial? Algum milagre que você está buscando na tua vida, na vida de alguém próximo a ti? Qual é o milagre que você busca sobre a tua vida? Tem algum impossível, algum beco sem saída que você se meteu? Lembre-se que Jesus é a porta, é o escape, é o refúgio. Ele é aquele que pode nos dar a oportunidade de recomeçarmos, reconstruirmos nossa vida. Então vamos conversar com este Deus. Oremos. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças. Tu és Deus Todo-Poderoso, reinas, governas sobre todas as coisas, mas Tu és Deus conosco. Deus que caminha ao nosso lado, Deus que está sempre ao nosso lado, a distância de uma oração. É nessa certeza, na certeza que estás ao nosso lado, nós nos voltamos a Ti clamando que ouças as nossas orações, que recebas, que acolhas nosso louvor, nossas ações de graça, sim, porque muitas bênçãos Tu tens derramado sobre nossas vidas. E nós sabemos que cada respirar, cada momento de nossa vida é graça que Tu nos concede
o alimento, a casa que temos para morar, nossa família, amigos, a família de fé, bens, dons preciosos que tua graça nos concede. Nós te louvamos. Como contar, como enumerar tantas bênçãos, ó Deus. Nós te louvamos porque és bom, tens cuidado de nós. E na tua presença, sabendo o teu amor por nós, da tua bondade, nós clamamos. Tenha misericórdia de nós. Tu sabes, ó Pai, aquelas áreas de nossa vida que de forma especial precisam ser impactadas, tocadas pelo teu poder, transformadas. Atitudes, pensamentos, valores que precisam ser mudados. Jesus, sonda o nosso coração. Se há algo em nós que desagrada a Ti, que está trazendo consequências negativas para nós mesmos, para aqueles que convivem conosco, dá-nos consciência, convicção espiritual e nos ajuda a tomar sábias decisões no sentido de deixar de lado aquilo que não deve ser seguido, aquilo que não vem de Ti, para que nosso ser, nosso caráter seja moldado conforme o caráter de Cristo. Pai, tenha misericórdia de nós e continua a Tua obra sobre nossas vidas, transformando, restaurando nossas vidas, ó Pai. Tu és Deus de recomeços, por isso que nós clamamos. Ajuda-nos a rompermos com aquelas coisas que não devem fazer parte de nossa vida, que estão nos levando à destruição, que estão nos afastando de Ti. Ajude-nos a romper com todas as coisas que não vêm de Ti, para que nos revistamos da Tua luz. Revistamos dos valores e preceitos do Evangelho, valores e preceitos do Reino. Pai querido, também na Tua presença nós queremos entregar nossos queridos que se encontram enfermos. Nós sabemos que Tu és Deus que cura. Por isso que nós oramos pela vida de Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Camila, Leomar, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Cândida Firmina, Jobs, Leandro de Vargas, tantos outros, queridos nossos. Visita, ó Pai, fortalece, anima Teus filhos que estão enfermos, para que eles façam a sua parte, que eles tenham forças para lutar contra a sua enfermidade. Toque esses corações, ó Pai, com Teu poder e graça, e derrama sobre eles a Tua bênção, a bênção da saúde. Assim nós entregamos nas Tuas mãos esse mês que se inicia. Vá à nossa frente, onde quer que estejamos, nosso ambiente de trabalho, convive com os nossos queridos, passeios, enfim, onde nós estivermos, que a Tua mão poderosa esteja nos guardando. Nossas atividades como igreja, ministérios, a visita do bispo, nós colocamos nas Tuas mãos. Seja tudo para nosso crescimento, para nossa maturidade espiritual. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida. Domingo temos galeto, reforçando aqui. Então divulgue, reserve o seu, faça a sua doação, se coloque como voluntário, se some da forma que for possível para você, para que nós obtenhamos o sucesso em mais essa promoção. Então nos ajude em mais este galeto. E domingo, claro, o primeiro domingo do mês, nós temos culto tradicional anglicano. Santa Ceia ou Santa Eucaristia no rito
tradicional anglicano, conforme o livro de oração comum. Então, esteja conosco, 9 horas em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor.